Boa noite, hoje a live é sobre bullying e eu convidei uma educadora. Quero até agradecer a Aline mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma live que eu gostaria de fazer faz muito tempo, porque como eu disse no history para vocês, a maioria dos meus pacientinhos, quando eles buscam pela minha ajuda no emagrecimento, eles já vêm com essa queixa, né? As famílias já me procuram com essa queixa da criança. Muitas vezes a criança ela tem sofrido bullying na escola e também entre os familiares. Então isso que eu quero conversar com a Aline, até fui buscar ali a ajuda dela. Para mim também vai ser um aprendizado enorme. E a Aline, ela é mãe, ela é pedagoga há quase 20 anos, né? Ela é educadora parental, é disciplina positiva e ela é diretora escolar. Então o que eu achei mais incrível é que a Aline vai ter essa vivência também tanto como lidar em relação como família, mas também como escola. Ela vem com essa bagagem. Então, eu até quero ouvir um pouquinho de vocês. Eu vi que a Gi tá aqui. Quando a Aline entrar, vou esperar a Aline me mandar o convite. Já achei aqui o convite da Aline. Vou aceitar. Vou aumentar aqui o meu volume. Quero ouvir de vocês também. Quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, que é um tema bem delicado, né? Muitas vezes a mãe não sabe ali como lidar. Eu vejo por conta das mães que eu cuido. A maioria chega e não sabe ali como conduzir melhor. Tem muitas crianças pequenas que fazem acompanhamento e sofrem o bullying. Criancinhas de 4, 3 anos. E aí, como lidar nesses casos que é mais delicado ainda? Estou esperando a Aline, então, mandar o convite. Aline, manda o convite, que aí eu já te coloco para participar. Enviou uma solicitação. Ó, vou aceitar. Aceitei. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Olá, boa noite. Tudo bem, Melina? Tudo bem, é um prazer. Prazer todo meu, todo meu. Muito bom estar aqui conversando com você. Muito bom falarmos desse tema tão importante, tão atual, né, Melina? Exato. E tão delicado. Eu vou falar que por isso que eu fui buscar ajuda, né, de uma pedagoga, porque é um assunto tão delicado que quando as mães vêm, elas vêm, né, com aquele coração, assim, e preocupado, e muitas vezes, quando as criancinhas passam em acompanhamento comigo, isso é uma coisa que prejudica ali o processo. Então, eu queria até ver de você. Eu fiz uma apresentação rápida, né? Que eu vi seu currículo grande. Se você quiser contar para nós se faltou alguma coisinha. Imagina, imagina. Então, menina, eu sou mãe de Estevão. Essa é a minha principal função na vida. Estevão é um menino de 10 anos, meu filho. Eu sou pedagoga. Já trabalho com educação há quase 25 anos. Olha, 25, eu falei 20. Então, ou seja... Mais um pouco de 20, né? E tá tudo bem. Sou educadora parental. Hoje sou diretora pedagógica de uma escola aqui na cidade de Belo Horizonte, da Escola Hub Pampulha, aqui em BH, uma escola inovadora. E estou muito feliz. Ah, gente, aí vem esse pessoal carinhoso aqui, que fica nutrindo a gente com esse amor todo, sabe, Melina? E eu nem combinei, tá, Melina? Nem combinei. Eu vi no seu Instagram, que trabalho lindo que você faz, parabéns. Eu vi as publicações da escola, inovadora, que você falou, incrível. Ah, obrigada, viu, Melina? É uma alegria muito grande ter o privilégio de participar, de construir junto com profissionais e famílias tão maravilhosas, como algumas que estão aqui, Polly, querida também. Uma escola que tem desafios, sim, são muitos desafios, mas que tem colhido frutos muito importantes e muito especiais. E a nossa missão mais importante é fazer uma educação que valoriza a criança, que respeita a criança como um ser digno de ser respeitado, né? Como um indivíduo que merece esse respeito, esse carinho, esse amor que a gente tem para entregar, né? Então, assim, estou muito feliz em poder estar construindo isso tudo junto de pessoas tão queridas. Ai, cara, que lindo isso. Você vê que é amor mesmo a profissão, né? Quando você fala, assim, o olho até brilha. Ô, Melina, eu cheguei aqui meio esbaforida, mas cheguei, tá? Eu imagino, Mas eu imagino. é muito amor mesmo, viu, Melina? É claro que a gente não está aqui para romantizar a profissão do educador, não é isso. Como disse, é uma profissão que encontra muitos desafios, sim. Mas eu não posso negar que o amor é algo que nos move e que nos leva a conquistar e a buscar cada vez mais experiências significativas, de fato, e transformadoras. Ai, perfeito. Lidar com crianças é isso, né? Não tem como não fazer com carinho. Aquilo que a gente faz, né? Eu como Nutri, você como educadora, o que a gente fala para a criança é uma responsabilidade muito grande, porque aquilo vai ser
a maior verdade para aquela, né, para aquela criança. Então, é uma responsabilidade em dobro, né? A gente lida, eu falo que eu não tenho só um pacientinho, né? Eu tenho vários, porque a criança é a mãe, muitas vezes é a avó, o pai, às vezes eu, na consulta, é a família inteira ali participando. Sim, sim. E a gente que trabalha com criança, é isso. O nosso trabalho, ele não pode abranger só aquela criança, porque aquela criança é o universo inteiro, né? Então, essa família, ela precisa estar junto com a gente aí nessa proposta. A gente trabalha com educação, que o nosso principal alvo é a criança, claro, mas essa criança é fruto de um universo, que é essa família. Tá baixo, o Kika falou que meu áudio tá baixo. Tá baixo? Eu tô ouvindo até bem. Não sei se meu áudio tá bom, às vezes o meu fica baixo também. Olha se melhorou aí, tá, Kika? Mas Então, assim, quando a gente faz um trabalho com uma criança, a gente trabalha junto com a família também. Isso é muito importante. Por isso é que a parceria é tão necessária, né, Melina? sim, sim, é um acolhimento ali, né, para aquela família muitas vezes precisa. E quando a gente fala de bullying, não tem como não pensar em outra coisa a não ser essa questão do acolhimento. Aline, o que eu queria ver? Até que você trazer um pouquinho da sua vivência para nós. Nossa, você como mãe, um menininho de 10 anos, então você, né, vai saber falar muito bem sobre. Eu queria ver até dois assuntos, né? Como família, como mãe, como lidar ali com aquela criança que está sofrendo, ou algumas vezes a mãe, ela não sabe, né? A criança, muitas vezes, pode ser uma criança tímida, às vezes tem vergonha de falar. Você acha que é importante a mãe estar sempre conversando, estar entendendo como que está? E muitas vezes, não é só na escola também, né? Eu tenho muitos casos, os meus pacientinhos, a maioria é no ambiente familiar que isso acontece. Que coisa, né, Melina, você trazer isso até. Assim, Melina, eu acho que o mais importante é a gente entender primeiro o seguinte. O bullying, ele acontece muitas vezes na escola, porque hoje a gente tem a escola como talvez o principal espaço de socialização dessas crianças. A gente vive um tempo onde a escola é praticamente, claro, tem muitas exceções, né, gente? Mas de um modo geral, é praticamente o único lugar onde essa criança vai ter um processo de socialização contínuo, com as mesmas pessoas, com pessoas diferentes. Então, acaba que aquele ambiente é um ambiente onde isso acaba se manifestando. E a gente precisa lembrar que a escola é o resultado de um processo social. A escola, o que se manifesta na escola é simplesmente uma consequência daquilo que existe numa sociedade. A escola não é um lugar livre de problemas, mas ela precisa ser um lugar que se preocupa em resolvê-los da melhor maneira. Então, esse é um ponto que a gente tem que trazer aqui de muita importância. E aí, a gente vem para o bullying. Uma outra coisa importante é a gente pensar um pouquinho sobre o que é o bullying. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com essa questão do fez bullying, fez bullying, fez bullying. Mas, primeiro, a gente precisa entender. O bullying em si, eles são ações repetitivas que podem ser agressões físicas ou emocionais, né? Físicas ou psicológicas, de uma criança para outra. Geralmente, o mais forte para o mais frágil. Quando digo forte, eu não estou falando só de uma questão física, não. Pode ser também. Mas, às vezes, até eu estou falando de questões de fortalezas emocionais mesmo, de imposições, né? Agora, o fato dele ser essa violência repetitiva não diminui a importância das ações de ofensas, de agressividade, de racismo, de gordofobia, de misoginia, que acontecem no dia a dia dessas crianças. Eu falo, sabe, Melina, que é importante que a escola, a família, todos nós, né, como sociedades e pessoas que estão em um processo educacional, precisam desmembrar esse bullying para que a gente traga mais clareza para essas crianças, né? Aqui, a gente está falando de uma questão que você presencia muito aí no consultório, que são questões relacionadas às questões estéticas da criança. Às vezes as crianças estão acima do peso e ouvem, às vezes, comentários, ouvem piadas, vivenciam situações de discriminação, né? Mas esse bullying, ele pode acontecer, ou que não se configura bullying, mas essas ações agressivas, elas podem acontecer em diversas esferas. Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, é fundamental que as crianças sejam assistidas por esses adultos que as educam. E isso acontece o quê? É fundamental que a família encontre um espaço de diálogo aberto com essa escola. Então, é um movimento que precisa acontecer dos dois lados. A família precisa ter um diálogo constante e a escola precisa estar aberta a esse diálogo. Porque é assim que a gente vai conseguir
promover ações efetivas de combate a essas agressões, a esse bullying, a essas situações que acontecem no dia a dia. Porque muitas vezes é a família que vai sinalizar para mim, porque às vezes essa criança vivenciou uma situação, né? E ela não encontrou, de repente, espaço para dizer isso lá na escola, mas ela disse lá em casa. Ela contou para aquela figura de atenção, aquela figura de apego que ela tem, aquele cuidador principal. Às vezes foi a mãe, às vezes foi o pai, às vezes é uma avó, né? Mas ela contou. E aí ela precisa, e aí é nesse momento que essa parceria precisa acontecer. Primeiro, essa criança ter um espaço de escuta aberto lá naquele espaço que é a casa, que é o lar dela. Segundo, é essa família encontrar um lugar de acolhimento nessa escola. Porque aí a família sinaliza, a escola acolhe e juntas a gente desenvolve ações de combate. Porque isso é importante. A questão não é o episódio em si. Se a gente entende que a escola é um espaço que representa uma sociedade maior, ali haverá problemas, ali haverá situações. Mas onde é que vai estar a grande diferença disso? É como que esse espaço lida com essa situação, tá? Então, por isso é que, respondendo essa pergunta, é fundamental que essa parceria aconteça para que a gente possa construir ações práticas e palpáveis de combate a essas violências, sejam físicas, sejam emocionais, né? Seja o bullying como uma violência sistematizada, ou seja, ações que vão acontecendo ali no dia a dia e que não deixam de ser também dolorosas, traumáticas, negativas para essas pessoas todas. Que aí depois eu vou falar mais sobre como é que o bullying atinge essas pessoas, né? Mas, a princípio, eu acho que, pegando o ponto principal, o diálogo aberto, a parceria entre as duas partes, precisa acontecer, tá? Perfeito. Nossa, perfeito. É a comunicação mesmo, né? Tem que ter essa comunicação da criança com a família, da família também com a escola. Sim, eu entendi perfeitamente. E eu gostei muito do comentário que falou a importância também de desmembrar, ver o nome, né, de cada preconceito, exatamente, trabalhar cada tipo de entender ali, porque na cabecinha da criança, né, e eu entendi essa questão de trabalhar ali com a escola cada preconceito. Essa questão da escola, o que eu percebo, Aline? Muitas famílias, muitas vezes, não fazem essa comunicação com a escola. Então, elas ficam tão fragilizadas que eu já tive casos, né? Que já tirou a criança da escola, porque a criança nem entrou, já quis tirar logo para proteger essa criança, já tirou da escola. Eu vejo isso é tão comum. Pois é, Belinda. E aí, a gente tem que pensar no nosso papel. Agora eu tô falando de família, tá? Porque como eu sou tanto mãe quanto educadora, eu fico nos dois papéis. Você foi perfeita. Acho que eu tive uma luz. Porque você está aí como mãe, como diretora escolar. E como educadora, né? Que é a essência maior. E ainda disciplina positiva e educadora parental. Gente! Quero 5 horas de live, quero te sugar, aprender tudo. Nada. Mas aqui, estamos numa busca. E educação é muito sobre isso, né, Melinda? A gente desconstrói muitas coisas todos os dias. Né? Hoje, eu não pratico mais ações que em algum momento eu pratiquei e achei que estava certo. Mas eu acho que a principal característica de um educador, seja ele um educador em casa ou um educador lá no trabalho, é estar aberto a essas mudanças, entendendo que a gente não aprendeu tudo, nós não estudamos para sermos pais e mães. E existem pessoas que fizeram isso por nós e a gente precisa aí desconstruir muitas crenças que a gente teve aí ao longo da vida, né? Mas, enfim, aí, Melinda, aí pensando aqui nessa questão mesmo que você trouxe, né? Da pessoa que às vezes tira da escola sem lidar com isso. Então, pensando no nosso lugar de educadores, eu falo que os episódios que acontecem na escola em si, né? Vou trazer aqui um ambiente escolar. Se a gente olha para cada um deles como oportunidades, a gente transforma essa situação. A gente sai do lugar de culpa e vai para um lugar de responsabilidade. Porque se um conflito que acontece na escola, vamos supor, uma mãe, igual você trouxe, né? Tá recebendo essa demanda da criança e ao invés de colocar luz nisso, ela faz o quê? Ela simplesmente troca de escola. Eu falo que é igual um casamento. Você desiste dele depois que você já tentou tudo que era possível, sabe? Então, você está lá naquela escola. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar o diálogo. Porque quando você leva para a escola, você também entrega para essa escola a oportunidade de olhar para essa questão. A oportunidade de aprender com isso, de ensinar essa criança, de ensinar a muitos. Porque se você simplesmente, troquei, e qual foi? E o que eu fiz com o episódio? Ao passo que se você leva para a escola, você está dando à escola a oportunidade de construir um trabalho muito legal, muito, de uma formação muito rica, né? E aí, claro, depois
depois disso é que você vai entender o que a escola fez com essa informação. Houve alguma movimentação, houve alguma ação, alguma conversa, que pode acontecer de diversas maneiras, né? Então, assim, você tentou todo o diálogo, não foi possível, já é uma outra história. Mas eu entendo que a primeira coisa que precisa ser feito, leva para a escola e dá para a escola a oportunidade de lidar com essa questão, de aprender e de trabalhar com esse indivíduo. Que aí nós vamos falar dessa questão do bullying. Quando a gente pensa em bullying, a gente acha que ali tem só aquele pequeno sujeito que sofre. Mas o bullying, ele tem três partes. Ele tem o sujeito que sofre, ele tem o sujeito que pratica e ele tem os sujeitos que assistem. Todas essas pessoas estão ali vivenciando essa proposta do bullying, vivenciando a situação de bullying. Porque isso aí a gente sabe que em todos esses lugares existem dores. Muitas vezes uma criança que pratica bullying, ela já vivenciou antes. Uma criança que tem ações de agressividade, ela talvez vivencie situações agressivas, né? Reproduz, né? Reproduz aquilo que vivencia. Que vivencia. E aquelas que assistem, estão assistindo situações de violência, e por que essas crianças também não conseguiram se manifestar e dizer, opa, tem um negócio errado aí que eu não estou concordando, né? Então a gente precisa lembrar que tem três grupos aí que eu preciso ensinar com tudo isso. E se eu trago para a escola, eu dou para a escola a oportunidade de conversar, sabe? Melinda, eu te contar uma situação que aconteceu ontem na escola. Uma criança, né, que estava na escola, tinha um grupinho fazendo algumas brincadeiras com essa criança. A princípio começou como brincadeira, depois ficou aquela coisa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E uma outra criança, que já estava indo embora, chegou em casa, chegou no carro e falou, olha, eu vi essa conversa lá, mamãe, vamos voltar lá que eu preciso ajudar. E aí, a mãe, como tem toda a liberdade comigo, me mandou um áudio e me falou, Aline, ele tá me relatando isso aqui assim, é isso mesmo? O que essa mãe fez? Nem foi com o dela. O dela foi o que assistiu àquela situação, né? Que no caso não chega a ser um bullying, mas foi uma situação inadequada, vamos dizer assim, né? Sim. Então ela trouxe para mim. Quando aquela mãe sinaliza para mim, o que ela me deu? Uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De, enquanto escola, olhar para aquela situação, ouvir todas as partes, e aí logo depois o que eu fiz? Chamei a professora, uma das professoras referência da turma, e fui conversar com a turma sobre aquela situação. Uma situação que a princípio poderia parecer, teve inclusive uma criança que falou comigo, ela já vem da bronca. E aí na hora, nós fomos conversar, e foi uma conversa, Melina, linda. Por quê? Porque as crianças puderam falar, as crianças puderam identificar onde é que existia uma falha, elas puderam repensar como é que elas poderiam ter agido de forma diferente. E, espontaneamente, ao final da conversa, elas abraçaram esse colega, elas se desculparam, tá? Então, você imagina, de uma pequena ação que aconteceu, uma mãe que sinalizou para mim, o que ela trouxe para mim? Um problema? Eu já encaro de outro jeito. Ela me trouxe uma oportunidade de transformação. Que eu entendo que dentro de uma escola é o que tem que acontecer. E olha quanto a gente pode trabalhar com isso. No final, a prof falou com a criança, você viu como a gente pode trabalhar um problema delicado através de uma conversa saudável? E aí, a gente desmistifica mais uma coisa. Aqui, eu vou só receber bronca. Não! Um problema pode ser resolvido de uma forma saudável. Entende como se a gente leva para a escola e a gente é parceiro desse espaço, a gente trabalha e ajuda todo mundo? E todo mundo pode ganhar com isso? E a escola no seu papel, né? De ensinar, olhar ali para cada aluno. Nossa, perfeito. Nossa, que incrível, que fantástico isso. Você trouxe realmente uma visão, né? Uma visão ali de educadora, né? E de mãe também. Sim, sim. E é isso, sabe, Melina? Foi um convite, é o que a G colocou aí, ó. É um convite para transformação mesmo, né? Se a gente pega um problema desse, pum, abafa. Não, parou, cada um com um lado, vamos lá, parou com isso. Talvez seja o mais fácil de fazer naquele momento, né? Agora, eu parei com o que eu estava fazendo. Fugir ali, de certa forma, do problema, né? E aí você só abafa e não resolve, porque daqui a pouco ele está lá de novo, né? E não estou nem dizendo que conversando, pode ser que ele não apareça de novo. Nós vamos conversar de novo. Mas se eu abafo, amanhã o problema está lá e os atores são os mesmos, as situações são as mesmas, e a gente está lá, parou, cada um para um lado, parou. A diretora continua fazendo lá o que ela tem que fazer, a professora segue com a aula dela, o conteúdo está em dia, está em dia. Exatamente. Mas e as questões socioemocionais que o Google não me ensina? Que o chat GPT não vai poder me ensinar? Como a gente vai fazer com elas, né? Então tem horas que é isso. Para tudo e vamos falar desse assunto. Não dá pra gente achar que nós vamos abafar, beleza. Aqui por cima tá tudo sob controle. Vai mexer pra você ver lá dentro como é que as questões estão, né? E aí a gente vê, infelizmente, situações como essa que a gente viu essa semana, de uma criança que acabou, um adolescente, invadindo uma escola,
ferindo a professora, ferindo colegas. Aquele problema não é um problema somente de uma família, de uma criança. Não, é a resposta de uma sociedade que está adoecida. Então, quando a gente fala dessas questões, ela é de todos nós. Ela é da escola, ela é da família, ela é de toda uma sociedade, né? Sim, sim. Aline, incrível. Você olha, até as mensagens, eu concordo totalmente com umas mensagens aqui que elas estão colocando. Genial. Você falou assim, muito profundo e muito real mesmo. Porque a mãe, na verdade, ela tem que ter esse apoio, né? Não dá para ela querer assumir tudo, igual tem o papel da educadora, né? Igual você falou. Nossa, incrível, para dar esse apoio ali naquele momento, que é o de ensinar mesmo. Ensinar não só aquela criança, como você disse, mas todos os envolvidos. E você sabe que você falando isso, me trouxe, até quando a gente conversou, algumas crianças menores, quando eu recebo criancinhas de 4 anos. Nossa, vai muito de encontro com isso que você falou, porque uma criancinha de 4 anos, quando acontece uma cena, né, e essa mãe, igual eu falei, não comunica ali, não tem essa comunicação com a escola, e foge ali do problema, né, não enfrenta o problema, tira a criança. Imagina para todos eles, né, depois no futuro, podem vivenciar de outra forma, não aprenderam com aquilo, né? Pode vivenciar até de forma até maior ali. Exatamente. E se a gente não É um fala sobre modelo. isso, se a gente não fala sobre isso, a gente abafa uma situação e a gente não olha para ela, né? A gente não usa essas questões, porque as questões estão ali. E se a gente está ali querendo só cumprir um conteúdo, só lidando com questões que estão aqui na superfície, nós vamos continuar reproduzindo situações sem olhar para elas. E eu costumo dizer que a gente só resolve um problema quando a gente reconhece que ele existe. Enquanto a gente fingir que está tudo sob controle... Tem que agir na causa, realmente. Então é isso, menina. Eu acho que a gente precisa muito desse processo, sabe? Quando a Kika traz aqui essa questão da aldeia, sabe, Melina, é porque eu falo que a escola precisa ser uma comunidade na sua essência, sabe? E ouvir as crianças, ouvir os adultos, ouvir essas pessoas faz muito parte disso tudo, né? E quando a gente escuta, não é que eu vou acatar todos os pedidos que as pessoas me falam. Quando as crianças me falam assim, eu queria que aqui tivesse uma tirolesa para a gente poder descer com aquele cinto, capacete. Eu acolho o desejo desse, porque eu também gostaria de estudar numa escola como a tirolesa. Talvez a gente ainda até vá ter. Outro dia que você me deu uma ideia de uma que a gente pode colocar que é bem segura, né? Olha. Mas talvez, pode ser que eu não consiga atender aquele desejo. Mas até a oportunidade de dizer para essa criança, sua ideia é muito legal, eu também gostaria. Eu ainda não consigo atender o seu desejo, mas eu achei uma ideia fantástica. Porque aí eu não mato a criatividade dessa criança. Eu não firo a autoestima dela. Eu valorizo o que ela me traz, ainda que naquele momento eu não possa atender, sabe? Então, eu acho que essa coisa da gente ter essa noção de comunidade. Não é um lugar onde cada um faz o que quer. Não. Existem regras, existem combinados, né? Mas existe a oportunidade de dizer, a oportunidade de concordar, de discordar. Não é isso que a gente tanto busca. A gente está numa sociedade que, às vezes, alguém chega e traz uma opinião diferente, aquilo ali virou um motivo de briga. E o que a gente quer trabalhar com essas crianças a gente pode pensar diferente, mas a gente não precisa brigar por causa dos nossos pensamentos diferentes, né? E isso só se ensina convivência. Não dá para eu dar uma aula aqui expositiva falando sobre isso, porque a gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu digo isso, mas no dia a dia eu não dou oportunidade para eles se expressarem, é incoerente, né? Você me corta, porque senão eu vou ficar falando aqui sem parar, filha. Eu tô adorando, eu já amei. Só esse início, que aqui, ó, você tem até... Você trouxe uma turma aqui que tá vibrando. E eu também, eu tô aprendendo muito. Só esse seu olhar que você trouxe, né, essa questão. Porque para mim, eu tenho um pouco daquele olhar da mãe, porque eu conheço a mãe, então eu escuto a mãe e a criança. Mas você já trouxe essa visão do todo, da cena, da situação, o quanto que todo mundo tem que aprender com isso. Eu achei incrível. Melina. A Kika tá contando várias coisas. Oh, meu Deus. O pessoal vai descobrir que a gente combinou, Kika. Ai, eu tô adorando os comentários da Kika. A Kika também é professora da escola? Vocês trabalham juntas? A Kika é a mãe da Thaís, sabe? Que é uma criança maravilhosa que a gente tem na escola. E é uma mãe super participativa, sabe? É dessa mãe que marca reunião comigo para me dar ideias, sabe? E ela é uma mãe de uma criança. Olha, você não precisa nem falar mais nada. Só de ter uma mãe aqui vibrando, já mostra o quanto o seu trabalho realmente está chegando, né? E está tocando ali o coração dessas mães. Nossa, incrível. Ah, meu Deus do céu. Elas são todas suspeitas, menina. Todas suspeitas. E Aline, me conta onde que é essa escola de Minas? Eu não sou de Minas, eu sou de São Paulo, mas eu já ia querer pro meu filho quando eu for mãe. O dia que você estiver passeando por aqui,
A Escola Hub Pampulha está em Belo Horizonte, aqui pertinho da Lagoa da Pampulha, pertinho do Mineirão, Mineirinho. Estamos aqui. Mas existem outras unidades, em Juiz de Fora, em Porto Alegre. Ai, A que lindo, Thaís também está lindo. ouvindo a live, tá vendo? A Thaís, que graça. Ah, E esse sotaque de vocês, né, de Minas, é tão gostoso. Já penso já no pegar um cafezinho. pois é, minha filha, e eu vou te falar que eu sou super sotaque, né? Você vê que eu faço questão de mantê-lo mesmo. Eu acho o sotaque uma Mas é das uma coisas mais graça. lindas desse país nosso, né? É muito lindo mesmo. Sim. A, As a G, a origens, G é né? professora, mas ela não é professora da escola. Ela mora em outro estado. E ela quer mudar para Belo Horizonte para trabalhar lá na escola. Ó, pra você ver se eu dou conta. Pão de queijo, eu Pode quero. ser. Eu quero. Gente, um pão de queijo e um café. Eu vejo a Aline falando, só falta isso, que eu amo Minas. Eu fico às vezes mais em Minas que São Paulo. Volta a pegar o meu café e meu pão de queijo. Ah, meu Deus do céu. Vem cá, vamos nos conhecer. Cíntia, querida. Aí, Polly, maravilhosa. Ai, gente, beijo. Gui e Clarinha, queridos do meu coração. Ai, Jesus. Nossa, mas eu adorei isso que você falou, foi muito enriquecedor, a visão. E Aline, eu queria ver com você também, aproveitar, né? Eu tenho algumas famílias, eu confesso que eu até assustei, né? Algumas vezes quando eu escuto que o bullying vem da própria família, eu até comentei com você, uma criança que eu cuido, né? É uma criança que está acima do peso, e os priminhos, o tio, né, falando para essa criança que ela é gordinha, e a criança ficou triste, chateada, e a mãe, claro, né, foi, defendeu. Aí ele falou, não, é melhor ouvir da família do que para saber se defender, para saber se defender quando ouvir lá fora. Queria até ver com vocês, porque eu vejo muitos casos assim, que a família acha que essa é uma forma de resolver, da criança tomar uma atitude. Sim. Pois é, Melina, essa justificativa entra naquela outra justificativa também de que precisa educar com agressividade porque o mundo é mau, então se eu for muito bonzinho com ele, ele vai chegar lá fora e não vai saber se proteger, né? Só Melhor, que melhor, melhor é ensinar em casa, né? isso, vou criar uma Olha, casca a gente grossa para ele ainda saber tem se isso, proteger do né? mundo, né? Mas quando a gente acha que esse é o caminho, é só a gente olhar para nós, para nossa geração. A nossa geração, Thaís, querida, beijo, meu amor. Olha só, a nossa geração, né, porque tá escrevendo em caixa alta é ela, tá? Porque tá no processo de consolidação da alfabetização, por isso que ela escreveu em caixa alta. Agora entendi. Mas aí, Melina, o que que acontece? O que que acontece? A gente precisa sempre lembrar, assim, nós somos essa geração que foi criada com a casca grossa. Poucas pessoas da nossa geração teve o privilégio de ter tido uma educação mais consciente, mais amorosa, porque essa informação que a gente tem acesso hoje, os nossos pais não tinham acesso a elas, né? Verdade. Então, nós somos frutos de uma educação que foi violenta. A gente apanhou, a gente foi envergonhado, a gente escutou apelido, a gente ouvia que a gente não dava conta das coisas. Isso tudo foi o que a gente ouviu na nossa infância, né? Foi o que os nossos pais deu conta de fazer. Só que, quem somos nós? Será que a nossa geração está aqui, está tudo ok? Nós estamos aí, somos adultos saudáveis emocionalmente, pessoas que não estão precisando buscar se curar das suas próprias infâncias. Será que foi isso que aconteceu com a gente? Será que a nossa bolsinha de medicação não estava cheia? Né? Por quê? Porque a gente está aí o tempo todo buscando. Pode buscar. A raiz de muitas das nossas dificuldades hoje está lá. Está lá nas nossas experiências vivenciadas, né? A gente fala muito, aborrecência, eles são aborrecentes e etc e tal. Nós precisamos lembrar que a adolescência é o resultado de uma infância vivida. E nós adultos que fomos educados assim, a gente apanhou, a gente foi envergonhado muitas vezes, né? Quando você traz essa questão do bullying que acontece em família, a gente sabe o que é isso. Muitos de nós, nós escutamos isso. Nós escutamos deboche, nós escutamos de familiares que a gente não dava conta, que estava gorda demais, que estava magra demais, que era mole, que todo mundo vai passar por cima dessa menina, né? Cada um sabe a dor e sabe o que ouviu. E é muito difícil, porque em casa, ouvir dos seus esse tipo de situação é muito doído, é muito triste, é muito decepcionante para essa criança, porque vem daquelas que deveriam ser as figuras de afeto dela, né? Então, eu entendo que essa mãe, ou esse pai, né, esses responsáveis vão trazer todo mundo para essa responsabilidade aí. Eles precisam se posicionar em defesa daquele que não sabe se defender, que é quem? O adulto. Quantas vezes a gente... Que é quem? A criança. Quantas vezes a gente deixa de defender essa criança por medo de magoar o adulto? Ah, não, ele está falando que meu filho é gordinho, meu filho está sofrendo, meu filho está escutando isso todo dia, isso está ferindo a autoestima dele, ele não consegue se defender. Ah, mas eu não vou falar nada com ele não, porque ele é o cunhado, e você ficar com raiva de mim?
Ficar com Isso. raiva eu sinto muito. Ele é um adulto e consegue se defender. Quem precisa da nossa proteção é a criança. Porque ela não pode se defender muitas vezes. Então, os adultos responsáveis por essa criança precisam sim se colocar nesse lugar. E eu não estou dizendo que tem que sair brigando com todo mundo, não, sabe, Melina? Eu estou dizendo que amorosamente a gente precisa dizer, sabe, numa situação dessa. Perfeito. Falou que tá gordinho, que tá acima do peso, ô fulano, pode deixar que ele já está sendo acompanhado pelos profissionais capazes de ajudar a gente com isso, tá bom? Então, chama ele pelo nome, não chama por apelido, não. Esse apelido não é legal. E se o cunhado, se alguém, né, ficou com raiva, gente, eu sinto muito. É uma pena que as pessoas não conseguem compreender, né? E aí, às vezes, a gente vai ser taxada muitas vezes de chata, sabe, Melina? Nossa, a Aline é chata, não pode falar nada com o Estevão, que tudo tá... Não é isso. Mas, poxa vida, eu vou assistir um adulto ridicularizar o meu filho, o meu aluno, o meu neto, a minha afilhada, e vou ficar calada, deixando essa criança sofrer em segredo, em silêncio, para não magoar um adulto? Poxa vida, quando isso aconteceu com a gente, ninguém fez nada por nós, sabe? E hoje a gente está aí, tentando acreditar que a gente é capaz, lutando com a balança, lutando com as medicações, lutando para a gente ser aceito, para a gente dizer o que pensa. Porque quando a gente precisou disso lá atrás, não teve ninguém que fizesse por nós, né? Então, assim, achar que eu vou ridicularizar para ele criar uma casca grossa e saber se proteger do mundo, é o contrário. A pessoa que é fechada no trânsito e corre atrás do motorista para fazer a justiça dela, essa pessoa não recebeu o amor, o acolhimento suficiente para solidificar a autoestima, não. Ela vivenciou a violência, sim, né? Então, a gente precisa mudar esse conceito. Não é violência, eu vou provocar violência para deixar ele mais forte, não. Eu vou oferecer amor, proteção, proximidade, previsibilidade, que são as necessidades inatas dessa criança, para que ela possa se desenvolver de forma saudável, para que esses neurônios possam se conectar de forma robusta e esse indivíduo ter condições emocionais para lá na frente vivenciar as maldades do mundo e saber lidar com elas. A conta é o contrário, não é essa conta de vou dar violência para que ele saiba se proteger. Não, lê do engano. Recebemos violência, somos adultos que não sabemos lidar com ela. Ponto. É isso que a gente precisa aceitar. Porque a gente escuta muito, frescura, escutei e sobrevivi. Mas nós não queremos que eles sobrevivam. A gente quer que eles vivam. Até balancei a mesa aqui. Eu fiz questão de colocar desse jeitinho, porque às vezes é o que eu escuto. Isso é frescura. Quando eu coloquei o questionário, coloquei o que você acha? Eu fiz questão de colocar desse jeitinho, porque é o que eu escuto, é frescura. Nossa, perfeito. Eu acredito, o amor gera amor, né? Eu adorei a forma como você disse, no sentido de orientar aquele familiar, mas não brigando, né? É ao contrário, né? É ao contrário, com amor ali, explicar para aquele familiar. É como você disse, né? No papel de educadora, até ensinando ali, já que ele não teve esse aprendizado, então ensinando ali como conduzir. Sim, sim. E até uma perguntinha. Pois é. A Cris, né, tá perguntando. Que eu acho que a gente precisa pensar também nessas ações práticas, né? Então, assim, Cris, se aconteceu da sua filha sofrer algum tipo de violência na escola, vamos lembrar que a violência, muitas vezes, é um xingamento, às vezes vai ser por questões relacionadas à parte estética, vai ser uma violência que tem o nome de racismo, às vezes vai ser uma violência que tem o nome de gordofobia, às vezes vai ser uma violência que tem o nome de algum tipo de desrespeito, né? Então, aconteceu. Escuta a sua criança, acolhe o que ela tem para dizer, ouve, procura ouvir sem nenhum julgamento, para não influenciar o que ela vai trazer, simplesmente escuta e dá para a sua criança condições para que ela possa confiar em você e trazer o que ela vivenciou, né? Acolha a dor dessa criança. Ele me falou que eu sou gorda. Fala com ele que ele é feio, né? Ok, mas vamos pensar aqui, ó. Primeiro, acolhe a dor dela. Ela está te dizendo que, se ela está te contando, é porque doeu. Então, acolhe esse sentimento, valida o que ela está sentindo. Eu também não gosto que uma pessoa me chame de gorda com xingamento. Eu não me sinto confortável com isso. Ela não é obrigada a achar que isso é bobagem, porque não é. Se ela está te trazendo, é porque para ela é sério. Ela está se sentindo incomodada. Então, a gente precisa escutar, acolher o sentimento e validar a dor dessa criança, tá? E aí, pergunta para ela, como é que você se sentiu? Como é que eu posso ajudar você a lidar com isso? Eu quero conversar com a sua professora, eu quero ir lá, levar isso para ela, entender melhor como isso está acontecendo, né? Às vezes vai ser com a professora, às vezes a coordenadora, às vezes a diretora, a figura da escola que vai estar ali para poder receber a sua demanda, né? Então, leva para essa pessoa e tenta entender o que foi que aconteceu. Pode ser que lá eles não tenham visto, pode ser que tenham visto e tenham feito alguma coisa ali em relação àquilo, mas a gente só vai saber disso conversando, tá? E aí,
a escola precisa estar aberta a fazer alguma ação em relação a isso. Às vezes, Melina, porque eu falo assim, o mais importante é a gente atuar na prevenção. Como é que a gente atua na prevenção? Como é que a escola e a família pode atuar na prevenção do bullying, pensando aí nas questões de diversidade, das diferenças, trabalhando essas diferenças, falando sobre elas, expondo essa criança a lugares diferentes para conviver com pessoas diferentes. E como é que a gente fala sobre ela? A gente pode falar através de histórias, através de projetos, através de feiras, através de um trabalho, de uma pesquisa, né? Através de livros, através de uma reportagem sobre pessoas que se destacaram nessa área, ou sobre situações que aconteceram e que cabe uma discussão ali para que eles possam apontar qual a opinião deles a respeito disso e a gente poder conversar, né? É o exemplo que eu dei da situação de ontem, é levar para uma conversa e tentar fazer com que essas crianças possam se colocar no lugar desse indivíduo. Será como é que ele está se sentindo? Como é que você se sentiria se fosse você? É trazer para essa conversa, sabe? Então, como lidar, Cris? Escuta essa criança, valida o sentimento dela, acolhe o que ela está te trazendo, conversa com ela a respeito, porque aí eu não sei o que foi que aconteceu, mas vamos supor que são situações que estão acontecendo repetidamente. Ela está aqui trazendo para você a sua dor, o sentimento dela. Tenta devolver para ele você. Você se vê dessa forma? Você acha que você é isso que eles estão dizendo que você é? Às vezes ele vai dizer, o pior é que eu acho. Nós não vamos negar nada. Ah, falou que eu sou gordinha. Mentira, você é magra. Ela está se sentindo dessa forma, tá? Lembra, nós não vamos abafar nada para parecer que está tudo bem. Se ela está se sentindo mal com aquilo, aquele sentimento está lá. Se eu sou abafar, precisa ficar com raiva disso não. Bobeira. Já falaram isso comigo assim também, eu nem liguei. Não. Aí eu tô abafando e não tô dando a criança condições de olhar para aquela situação e lidar com ela. Te magoou, né, filha? Como é que você se vê? Ah, mamãe, eu acho que eu tô mesmo assim, eu acho que eu tô gordinho, por exemplo, tá, gente? E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Você quer fazer algo em relação a isso? Ah, vamos ligar lá pra tia Melina, vamos conversar com ela para saber como ela pode nos ajudar? Vamos ver, então, se a gente pode fazer alguma atividade que vai te ajudar nesse sentido? Agora, filha, como é que você pode se fortalecer, e independente do que essa pessoa fez, do que essa pessoa falou, como é que você pode lidar com isso? Porque quando você fala de uma criança que está acima do peso, é uma questão que você pode tentar lidar com ela e reverter. Mas, por exemplo, se a gente está falando aqui da cor da pele, nós não vamos mudar a cor da pele de ninguém. Então, como é que eu vou fazer para poder lidar com essa questão? É mostrar para essa criança a potência que ela tem. É mostrar para essa criança o quanto ela é especial sendo do jeito que ela é. Que as pessoas são diferentes e cada um tem a sua peculiaridade do jeito que é. Beleza é uma questão muito subjetiva, né? Ah, fulano é feio. Uai, essa é só a sua opinião. Ah, fulano pensa diferente. Eu acho diferente, né? Devolver muito para essa criança quem ela é, a potência que ela é uma criança especial sendo quem ela é, do jeito que ela é, cheia de qualidades, também com seus defeitos, que às vezes a gente vai aprender com eles, a gente vai buscar onde é que a gente pode aprimorar, né? Então é lembrar sempre que nós estamos falando de um lugar de mostrar para essa criança e valorizar quem ela é, né? Sendo do jeito que é, com aquela cor de pele, usando aquele óculos, tendo o cabelo daquele jeito, ou liso demais, ou crespo demais, tendo nanismo ou não tendo, sendo alto demais, baixo demais, né? Sendo quem ela é. Quem é esse indivíduo? E aí a gente vai ajudar a solidificar essa autoestima exatamente como? Ouvindo, validando, amando, estando junto, acolhendo a dor, porque tem horas que é difícil mesmo, a gente escuta que não gostou. Então vem cá, filho, eu tô com você, conta comigo. Deixa eu te contar uma vez, eu vivenciei uma situação assim, eu também não gostei. Sabe como é que eu me senti? Assim, e você? Como é que você está se sentindo? Vamos dar espaço de fala, vamos ser acolhimento, escuta para essa criança. Porque ela precisa contar conosco. Com nós pais, com nós educadores, com a Nutri, com a psicóloga, com esses adultos que decidiram ser a figura de apego para essa criança, sabe? Perfeito. Então, Aline, tudo que você falou, na verdade, vai contra o que eu falei na situação anterior, né? Ao invés da família aumentar a insegurança, é o contrário. Quando a família está ali junto, né, faz esse acolhimento, faz essa escuta, ajuda a fortalecer a segurança. Entendi perfeitamente. Isso é muito importante, ao invés de fugir desse problema. Adorei isso que você falou, dessa forma mesmo, né? Cobrir ali o problema. Nossa, eu assim, aprendi muita coisa. Eu acho que já tá dando até o tempo da live, tô até com o meu coração partido. A Thaís tá perguntando por que eu não tô lendo a mensagem dela. Eu tô lendo aqui agora, viu, Tatá? É porque às vezes eu vou falando e não consigo ler tudo, mas eu tô aqui vendo a sua mensagem, tá bom? Que graça. Gente, que graça as pessoas que entraram, que participaram. Você é muito querida. Parabéns. Filho. Não, obrigada, viu, Melina? Estou muito feliz da gente estar podendo conversar sobre isso, né? Eu falo que essa live já estava marcada já há alguns dias, né? E a gente vivenciou essa semana uma situação tão doída, né, Melina? Melina, eu não tive ainda nem
condições de me expressar no Instagram sobre isso, sabe? E quando a gente pensa que essa situação também foi motivada por práticas de bullying, né? Essa situação que eu estou me referindo da escola, né? Do adolescente que matou a professora Elizabeth e feriu tantos outros, e feriu fisicamente e emocionalmente também, né? Hoje tem uma comunidade inteira ali. Então, a gente precisa dizer que ainda tem ali um adolescente, tem uma família que também pode estar muito perdida nesse momento, né? E quando a gente fala disso, a gente tem sempre que lembrar o que acontece na escola é o resultado de uma sociedade inteira. Então, a gente precisa olhar para isso e não falar sobre isso só no dia do evento. É falar todo dia, né? A diversidade, ela tem que estar presente na escola. Aí a gente volta para aquele ponto que eu tinha falado, como uma forma preventiva, para que não precise acontecer. Então, nós não temos que falar só dos indígenas só no dia 19 de abril. A gente não tem que falar da consciência negra só no dia 20 de novembro. A gente não tem que falar das nossas culturas, né, do folclore brasileiro, somente lá no 22 de agosto, eu acho. Né? A gente precisa falar de todas essas, de todo esse universo todo dia. A BNCC coloca essa temática como temática necessária e exigida dentro da escola, não é à toa. É que a gente não pode continuar maquiando situações e achando que elas estão longe da gente, que aquilo ali é sobre aquilo ali é uma família problemática. Não, gente, aquilo ali é resultado de uma sociedade inteira. Estamos adoecidos. E quando esses fatos acontecem, é uma forma de virar para nós e falar: ó, gente, acorda, porque tá na hora de mudar, de recalcular essa rota, sabe? Então, como nós estamos falando aqui de bullying, eu acho que a gente precisa, sim, entender como ações preventivas podem chegar e acontecer dentro das escolas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações, né? Que piadas hoje não podem mais ser aceitas, não cabem mais. E sempre falo, sabe, Melina, é com amor. Muitas vezes a gente solta situações assim que foram tão automatizadas na nossa vida, tão normalizadas, que às vezes, quando você para hoje e pensa, fala: gente, olha o que eu falei, não tem nada a ver, né? E se você tem uma pessoa próxima e tá ali com amor, dizendo: aqui, esse tipo de fala, ela é muito ruim por causa disso, sabe? Você acha que isso faz sentido para você? E recebe com amor também, ela tá aqui me ajudando, tá aqui me enxergando a ver uma coisa que eu ainda não tinha visto, né? Então, essas ações aí que motivam atos violentos, elas são responsabilidade de todos nós, né? E elas estão o tempo todo ao nosso redor, né? Outro dia, a Virgínia fez um comentário aí, maravilhosa, e felicidade tem eu de ter famílias como vocês por perto. Eu fui levar meu filho no parque, um parque aqui em Belo Horizonte. A gente tem um único parque, que é um parque que funciona sempre, sabe? E aí, menina, ele tava no brinquedo com um coleguinha, você tem 10, um amiguinho da mesma idade. E aí ele foi num brinquedo que é uma barca do Aladim. Então tem um moço ali na figura de Aladim, lá, todo poderoso, e duas moças. Isso é uma estátua, tá? Não são pessoas, uma estátua. Duas mulheres ao lado, seminuas, com o seio à mostra, Melina. E aí, você olha aquilo ali, e eu nunca tinha parado para observar. Talvez porque eu nem sei se meu filho já tinha naquele brinquedo. Quando eu olhei aquilo, eu falei: gente, isso não cabe para esse espaço. Isso aqui é um parque infantil. As crianças estão aqui. Qual é a necessidade disso? Olha quanta coisa está aí por trás dessa representação, né? Mas é aquilo, talvez há um mês atrás eu tenha visto e não tenha me chamado tanta atenção, né? Mas quando você olha para aquilo, você fala: poxa, eu acho que tem algo ali que pode ser ressignificado. Ah, agora não pode nada? Graças a Deus tem muita coisa que não pode mais, porque a sociedade já sofreu demais com pode tudo, pode oferecer. Estamos evoluindo, né, Aline? Muita coisa estamos evoluindo. Ainda bem, né, que a gente está mudando, que as coisas estão mudando. Sim, sim. Mas é isso, Melina. Vou encerrar, senão eles vão derrubar a nossa live, você não vai conseguir salvar. Não vai derrubar. Eu quero salvar essa live valiosa. Aline, eu agradeço assim, imensamente. As mães adoraram quando eu falei o tema da live. Falei que você estaria conversando aqui. Elas adoraram. E eu me coloco à disposição. O que você precisar, seja para você no Instagram ou na escola, pode contar comigo, viu, querida? Fico muito, muito feliz de você ter aceitado. Ah, muito obrigada, viu, Melina? Eu te agradeço pelo carinho, tá? E estou muito feliz da gente ter podido estar aqui, batendo esse papo e falando de coisas tão importantes e tão preciosas para o desenvolvimento de todos nós, né? Das nossas crianças, mas de todos nós. Tá bom? Sim. Obrigada de verdade, viu, minha querida? Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer. Uma boa noite para você e a todos. Eu amei os seus convidados. Eu quero uma torcida dessa também. Eu quero contratar. Eu sou privilegiada, viu? Porque são pessoas muito especiais. É reflexo de um bom trabalho, com certeza. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Beijo, gente.